Questão 7 em diante, a gente começa então a brincadeira com as sociedades. Questão 7. A respeito da sociedade em comum, é correto afirmar que, queridos, a sociedade em comum, como a gente tinha comentado um pouco mais atrás, a sociedade em comum é a sociedade que tem, que não tem personalidade jurídica. Um dos exemplos de sociedade que não tem personalidade jurídica. Os senhores veem a sociedade em comum no seu código entre os artigos 986 a 990, tá? Para quem não lembra aí, volta a insistir, a sociedade a sociedade em comum é a sociedade que normalmente a galera fala, sociedade de fato ou sociedade irregular, tá? Vamos aos itens. Item A. Os sócios respondem individual e ilimitadamente pelas obrigações sociais. Não. Todos os sócios na sociedade em comum, nos mostra isso o artigo 990, todos os sócios da sociedade em comum respondem subsidiária, solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais. Aquele sócio que assumir a função de administrador, ele perde o chamado benefício de ordem, ele perde a chamada responsabilidade subsidiária, respondendo diretamente, mas ainda solidária e ilimitadamente, tá? Por isso que o item está errado. Item B. São regidas pelas disposições da sociedade civil. Não, eu tenho norma própria, As disposições da sociedade civil, no máximo, fecham a lacuna do tipo, mas eu tenho normas próprias entre os artigos 986 e 990. Letra C. Na relação com terceiros, os sócios podem comprovar a existência da sociedade de qualquer modo. Aqui ele misturou duas coisas ao mesmo tempo. Veja, é importante que a gente saiba como é que a gente vai comprovar a existência, Clécia, de uma sociedade como essa, não é? Porque ela não tem personalidade jurídica, velho. Ela não tem CNPJ, ela não tem registro em junta, ela não tem porra nenhuma. Como é que você comprova? Né? Aí a lei nos mostra, né? Quem é que está necessitando comprovar? São os sócios que necessitam comprovar a existência da sociedade, ou é terceira pessoa? Os sócios só comprovam a existência da sociedade por escrito. Terceiras pessoas é que podem comprovar a existência da sociedade por qualquer meio, por qualquer modo, tá? Misturou as duas coisas, tá? Sócios provam a existência só por escrito. Terceiros é que pode provar por qualquer modo. Letra D, portanto, é o item correto. Os sócios são titulares em comum, eu diria, dos bens e das dívidas sociais, conforme nos mostra aí as normas da sociedade em comum. Questão 8. Em relação à sociedade em conta de participação, não é correto afirmar que, meus amigos, sociedade em conta de participação a gente vê aonde? Na sequência, 991 a 996 do Código Civil. Ou seja, tá tudo aí verdadeiro, menos um. Vamos embora atrás dele. Letra A. A sociedade é uma sociedade empresária personificada e de pessoas. Olha, ela até pode ser empresária e ela é de pessoas, mas ela não é personificada, ela não tem personalidade jurídica. Já vimos isso já em pelo menos 2 ou 3 questões, hein? Sociedade em conta de participação não tem personalidade jurídica, não é uma sociedade personificada, nem mesmo se ela se registra perante a junta comercial. Todo o resto aí está verdadeiro, tá? A atividade constitutiva do objeto social deve ser exercida unicamente pelo sócio ostensivo. O contrato social eventualmente existente só produz efeito somente entre os sócios.
e as contribuições que o sócio participante, também denominado sócio oculto, e o sócio ostensivo fazem, elas constituem um patrimônio especial, tá? Vale a pena dar uma lidinha aí depois nos artigos da sociedade em conta de participação, mas não esqueça, sociedade em conta de participação não tem personalidade jurídica. Nona, a respeito da definição da responsabilidade dos sócios nos diferentes tipos societários, é correto afirmar que, esse, meus amigos, é um outro critério relevante, critério relevante para a definição de sociedades, se ela tem ou não tem personalidade jurídica. Outro critério relevante, o padrão de responsabilidade do sócio. Letra A. Nas sociedades anônimas, os sócios podem ser responsabilizados no limite do capital social, não estando sua responsabilidade limitada ao preço de emissão das ações que subscreveram ou adquiriram. Ao contrário, o padrão da responsabilidade de sócios na SA está definido no artigo 1088 do Código Civil, que nos diz, senhorita Gabriela Breiner, que nos diz o quê? Que nos diz que numa SA os acionistas respondem limitadamente ao preço de emissão das ações que subscreveram e ou que adquiriram, Daí o erro. Eu não vou no limite do capital social. Onde é que eu vou no limite? Na LTDA. Na LTDA é que eu vou até o limite do capital social, perdendo bens pessoais. Na SA não. Item A, equivocado. Item B. Nas sociedades e comanditas simples, os sócios comanditários são responsáveis solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais. Aí a coisa desanda, Por quê? Na sociedade em comanditas simples, meus amigos, o nome dos sócios não ajuda nem um pouco você saber, Quando eu leciono isso para os meninos lá, eu brinco até de fazer tarefa de casa, atividade, experiência prática, para ver como todo mundo conhece direito empresarial, E o que eu brinco, mãe, que alguns ainda fazem, professor, não é que é verdade, mas era só brincadeira, O que eu digo? Chegue numa farmácia, a farmácia de sua preferência, farmácia em que o farmacêutico confia. Chegue lá com a mão no ombro, fazendo a maior careta que você sabe fazer, com dor, e peça para falar com o farmacêutico. Mas é com o farmacêutico mesmo, não é o cara que vende, não é com o vendedor, não, é com o farmacêutico mesmo, o cara que assina o nome da farmácia. Quando ele aparece, diz: meu irmão, estou precisando urgente, pelo amor de Deus, precisando urgente de 15 miligramas de comanditado, acabei de cair e bati o comanditário. O que ele vai te dizer, velho? Volta daqui a uns 15 minutos, que não tem não, mas eu vou preparar, Qual nada, ele vai puxar lá o livro dele de biologia, o livro dele de farmácia, para ver se comanditário é o novo osso, Só para você ver como a galera não conhece muito, e o nome de fato não ajuda. Só que, por assim dizer, eu criei um recurso, uma memória mnemônica, que os senhores aqui nunca mais esquecerão o que é comanditado e qual é a responsabilidade do comanditário. Quando eu tenho vários projetos de caveira aqui, por favor, quem é o sócio comanditado? Comanditado, coitado. Se o comanditado é coitado, como é o tipo de responsabilidade que ele tem? Limitada ou ilimitada? Ilimitada, coitado. Vai pagar o dele, a do comanditário, e de quem que aparecer está pagando. Coitado. Sócio comanditado, coitado. E o sócio comanditário não é otário. Se não é otário, ele paga o quê? Nada, nem a dele, nem a dele, porque a dele, se ele não pagar, o comanditado, coitado, vai lá e paga. Ou seja, comanditado, coitado, tem responsabilidade ilimitada. Comanditário não é otário, limitada a sua responsabilidade. Daí o erro. O sócio comanditário tem responsabilidade limitada pelas obrigações sociais.
Quem tem responsabilidade solidária e ilimitada é o comanditado, coitado. Letra C. Nas sociedades limitadas, a responsabilidade de cada cotista é limitada ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. Caveira, velho, essa mesmo, dedo do cabelo, né? Artigo 1052 do Código Civil te mostra isso. E letra D, até já comentamos no outro item, para os senhores verem como vale a pena fazer esse estudo em cima de provas anteriores. Se você voltar, esse item a gente comentou em pelo menos 2 questões já, né? Nas sociedades em comum, os sócios respondem ilimitadamente pelas obrigações da sociedade, mas não haverá solidariedade. Na sociedade em comum, todos os sócios respondem subsidiária, solidária e ilimitadamente. Apenas o sócio que assume o poder de administração da sociedade em comum é que, ao assumir isso, ele abre mão da responsabilidade subsidiária. E aí a gente começa, a partir da 10ª questão, a examinar todas as questões de sociedade limitada. Esse eu tive cuidado de trazer todos os meus casos, exatamente porque, limitada não dá para você vacilar, né? Você não tem o direito de errar a sua questão de sociedade limitada. Volto a insistir, 35 artigos que tem a capacidade de te dar até, por cada exame, 10% da prova. Você vai perder tempo olhando o quê? A sociedade limitada, questão 10, encontra-se regulada nos artigos 1052 a 1087 do Código Civil. Para que ela possa atingir sua finalidade, necessita de patrimônio, já que sua personalidade é diversa da personalidade dos sócios em relação ao capital social e ao patrimônio social desse tipo societário. Assinale a afirmativa incorreta. Está tudo verdadeiro, menos um, vamos embora atrás dele. No momento em que a sociedade limitada é constituída e inicia a atividade que constitui o objeto social, o patrimônio é igual ao capital social. Verdadeirão, né? Em essência, qual é a ideia? O que é o capital social? É o somatório das contribuições que os sócios fazem. Ou seja, se eu vou montar uma sociedade com Natânia, eu digo que eu vou investir 10 mil reais, Natânia diz que vai investir outros 10 mil reais, o capital da nossa sociedade tem 20 mil reais. E aí, como a sociedade não funcionou ainda, é esse o capital social, o patrimônio dela. A partir do momento em que ela começa a funcionar, aí fica o capital social 20 mil e esse patrimônio subindo ou descendo a depender, né, do potencial de lucratividade da atividade, do potencial, né, do aviamento, do potencial de lucros do negócio ou não. Mas no início, e apenas lá, patrimônio é igual ao capital social. Letra B. Na Constituição da sociedade, há possibilidade do ingresso de sócio cuja contribuição consista exclusivamente em prestação de serviços. Meus amigos, 2 coisas aqui. Se essa questão não fosse uma questão sobre sociedade limitada, esse item estaria correto, porque na regra geral, olhando genericamente a sociedade, você pode contribuir para a formação da capital social da sociedade com dinheiro, créditos, bens ou serviços. Porém, meus amigos, minhas amigas, aqui o primeiro tema que os senhores, senhoras e senhoritas
estão proibidos de errar na sua prova, porque é do tema relativo à sociedade limitada o item mais exigido em todos os exames desse país, exames e concursos públicos desse país, até hoje. O fato de que é vedada contribuição em serviços na LTDA. Na verdade, a vedação é na LTDA e na SA, mas é sempre lembrada essa exceção que se tem para a sociedade limitada. Sempre lembrado. Os senhores não podem errar esse item. Esse é o item sempre dado, tá? Genericamente eu posso, mas para a LTDA está errado, daí o erro do item. Os outros itens estão verdadeiros, né? A distribuição dolosa de lucros ilícitos acarreta a responsabilidade solidária dos administradores que a realizarem e dos sócios que os receberem. E letra D, sócio remisso é aquele que não integraliza sua cota na forma e prazo previsto, podendo por esse fato ser excluído da sociedade. Verdadeirão. Meus amigos, se eu tivesse a liberdade de usar a bola de cristal, essa seria a minha segunda bola de cristal para a sua prova, sócio remisso, né? E dentro dessa linha, vale a pena os senhores examinarem o artigo 1004 do Código Civil. Tá? Artigo 1004 do Código Civil vai nos mostrar a regra geral do tratamento que você vai dar ao sócio remisso, ao picareta, ao sócio que diz que vai contribuir com tantos R$1.000 e paga zero ou paga menor. Você pode fazer uma série de coisas, inclusive excluí-lo da sociedade. E aí nós temos norma específica para a LTDA no artigo 1058 do Código Civil, e aí nós temos norma específica para a SA no artigo 107 da Lei 6404 de 76. Vale a pena você dar uma passeadinha aí nesses dispositivos só para você ver o sócio remisso nas mais diversas sociedades. 11ª, no que se refere à cessão de cotas de sociedade empresária limitada, assinale a alternativa correta. Letra A. O cedente responde solidariamente concessionário perante a sociedade e terceiros pelas obrigações que tinha como sócio até 3 anos após averbado no registro competente a modificação do contrato. Sacanagem, velho, mas enfim, né? O único erro desse item está nesse prazo aí, que não é de 3, mas sim de 2 anos, né? Por quê, cara? É aquilo. O sócio que sai da sociedade, ele continua a responder por até 2 anos da sua saída pelas obrigações anteriores que ele tinha como sócio. O sócio que entra responde pelas obrigações de sócio anteriores à sua entrada. Se o cara entra e sai ao mesmo tempo, né? Se numa mesma cota tem um entrando e outro saindo ao mesmo tempo, entre eles a responsabilidade solidária por 2 anos, né? Você vê a responsabilidade do cara que sai no artigo 1032, do cara que entra no artigo 1025 e essa solidariedade dos dois no parágrafo único do artigo 1003 do Código Civil, tá? Então, errado aí o item A. Item B. Na omissão do contrato social, o sócio pode ceder sua cota, total ou parcialmente, a quem seja sócio, independentemente da audiência dos demais. BOP, esse é o item a ser marcado, item B, tá? É o que nos mostra o artigo 1057 do Código Civil, que regula ao mesmo tempo a cessão para quem é sócio e a cessão para não sócio. Cessão para não sócio está bonito, você pode ceder independentemente de qualquer coisa. Oi?
1057. 1057 do Código Civil, Amorim. Letra C. A cessão de cotas consubstanciada na respectiva alteração contratual terá eficácia entre cedente e cessionário somente após a verbada perante o órgão competente. Não, entre os dois já da assinatura. A averbação, o registro é para valer para terceiros, né? Entre as partes contratantes, qualquer contrato vale a partir do momento em que ele é assinado, né? A questão de registro é para você ter acesso, né, a impor esse contrato perante terceiras pessoas. E letra D. Na omissão do contrato, o sócio pode ceder sua cota, total ou parcialmente, para terceiro, estranho ao quadro do sócio, somente se houver concordância da unanimidade. Não, basta a concordância de 3/4, né? Se você pegar o artigo 1057, ele diz que desde que não haja oposição de 1/4, você pode ceder para terceiro. Se não há oposição de 1/4, é porque há aprovação de 3/4, tá? Tudo aí no 1057 do Código Civil. O 1057 ele lhe mostra o que você faz para ceder para sócio e para não sócio. 12ª questão. 12ª questão. A sociedade Farias Macedo e Companhia Limitada, com sede em Floreal, instalou o Conselho Fiscal, composto por 5 integrantes, nenhum deles sócios, eleitos pela Assembleia dos Sócios, com quórum de maioria simples, com mandato até a próxima Assembleia Anual. Consultada uma advogada para opinar, ela afirmou corretamente que, letra A, o Conselho Fiscal deve ser composto apenas por sócios, pessoas naturais. Errado, meus amigos. O Conselho Fiscal na sociedade limitada, que é o que a questão nos pede, ele, na sua composição, se adota o chamado princípio da heteroorganicidade. O que significa esse princípio da heteroorganicidade? É a possibilidade de você compor aquele órgão com terceiras pessoas não sócias. A Código Civil, quando regula o Conselho Fiscal ali na limitada, entre os artigos 1066 e 1070, ela autoriza a que você seja sócio ou não, adotando, portanto, a heteroorganicidade. Letra B. A instituição do Conselho Fiscal é uma prerrogativa exclusiva das companhias. Errado, né? Companhia, para quem não lembra, é sinônimo de SA. E, na verdade, nós temos lei regulamentando o Conselho Fiscal na LTDA, na SA e na cooperativa. Portanto, não tem esse papo de exclusivo de SA, não. Pode ter em qualquer, pelo menos dessas três. O quórum para a eleição dos membros do Conselho Fiscal é de 2/3 do capital. Não, meus amigos, não, né? O Código Civil, quando regulamenta a sociedade limitada, ele cria uma série de quórums esquisitos, 2/3, 3/4, etc, né? E para aquelas situações, como é o caso do Conselho Fiscal, em que a lei de SA não determina um quórum específico, o quórum vai ser o da maioria simples, né? O da maioria dos votantes, né? De 2/3 aqui, o que a gente tem de 2/3 importantes e que vocês devem lembrar sempre? Primeiro, né, a indicação de administrador não sócio, se o capital social tiver integralizado. Eu aprovo com 2/3. E segundo, a destituição do sócio administrador nomeado no contrato. Eu também aprovo isso com 2/3, né? Quem quiser ver esses 2/3 na sociedade limitada, eles estão respectivamente
nos artigos 1061 e 1063, parágrafo 1º, mas é para administração, não tem nada a ver com o Conselho Fiscal. Por exclusão, item D, a eleição dos membros do Conselho Fiscal compete à Assembleia Anual dos Sócios. Verdadeirão. Na sociedade limitada, o Conselho Fiscal ele é órgão facultativo, de funcionamento facultativo. Vale dizer, eu não preciso trazer o Conselho Fiscal no contrato social da LTDA, e ainda que eu traga o Conselho Fiscal, não é obrigatório funcionar. Ele só vai funcionar se houver deliberação de sócios na Assembleia Anual. Letra D de dado é o item da 12ª. 13º. A respeito das deliberações dos sócios na LTDA, é correto afirmar que deliberações dos sócios, a gente tem isso entre os artigos 1071 e 1080 do Código Civil. Letra A Assembleia somente pode ser convocada pelos administradores eleitos no contrato social. Não, meus amigos, isso é apenas a regra geral. Eu diria, em linguagem até parecida com a linguagem processual, que os administradores das sociedades são os legitimados ordinários para a convocação. Mas nós temos casos, Marden, de legitimados extraordinários a fazer essa convocação. Há hipóteses previstas na lei, você vai ver essas hipóteses aí no artigo 1073 do Código Civil. Há hipóteses em que os sócios podem extraordinariamente convocar, há hipóteses em que o próprio Conselho Fiscal pode extraordinariamente convocar. Vale a pena se separar para dar uma lidinha depois, para você entender quais são essas hipóteses, tá? Os administradores, eles podem, mas não são somente eles são somente a regra geral. Queridos, letra B de BOP é o item correto dessa questão. As formalidades legais de convocação são dispensadas quando todos os sócios declararem por escritos, cientes do local, data, hora e ordem do dia. É aquilo. A lei, meus caros, regulamenta, no artigo 1152, parágrafo 3º do Código Civil, o procedimento que você precisa atender para você convocar de maneira válida uma assembleia numa LTDA. Uma assembleia numa LTDA. Quais são? Eu preciso fazer a publicação de um anúncio de convocação na imprensa oficial e em jornal de grande circulação, por 3 dias alternados, não pode ser tudo no mesmo dia. E eu preciso ter um prazo mínimo da primeira convocação, da primeira publicação para a primeira convocação de 8 dias, para a instalação em primeira convocação, em que a Assembleia se instala em primeira convocação, se houver a presença mínima de mais de 3/4 do capital social, e um prazo da primeira para a segunda convocação de no mínimo 5 dias. Tá? Então, prazo da primeira publicação para a primeira convocação, mínimo de 8, prazo da primeira publicação, da primeira convocação, para a segunda convocação, prazo mínimo de 5 para uma assembleia funcionar. Só que você pode dispensar na LTDA essa formalidade se todos os sócios se declararem por escrito, que sabem do dia e do papo que vai ter naquela assembleia. Letra C. A deliberação em assembleia será obrigada se o número de sócios for superior a 5. Na verdade, meus amigos, é aquilo. O contrato social pode escolher se as deliberações sociais acontecerão mediante assembleia ou mediante reunião. Porém, numa sociedade limitada que houver a presença de mais de 10 sócios, ou seja, 11 ou mais, durante todo o período em que ela tiver mais de 10 sócios, ainda que o contrato social fale, é
reunião, a lei impõe que seja assembleia, tá? É mais de 10, portanto, a obrigação de ser por assembleia e não 5, como o item C dessa 13ª questão nos apresenta. E item D, as deliberações tomadas de conformidade com a lei ou contrato vinculam os sócios ausentes, mas não os dissidentes, vinculam todos os sócios, né? Se foi tomado em conformidade com a lei, vincula todos os sócios. Você até tem o direito de, não concordando, pedir para sair, né? Exercer o chamado direito de retirada, mas se você continua, você está vinculado à decisão tomada. 14, né? 13, letra C de caveira, não é isso? B de Bop? B de Bop. 14, em relação à modificação do capital social nas sociedades limitadas, assinale a alternativa correta. Meus amigos, capital social, modificação do capital na LTDA, a gente vê entre os artigos 10.8.1 a 10.8.4 do Código Civil. Vamos aos itens. Há direito de preferência do sócio no aumento do capital social. Há esse direito, é verdadeiro. Exercendo primeiro esse direito, o sócio majoritário, que poderá adquirir todas as cotas quando lhes interessarem. Após exercido esse direito, caso restem cotas a serem adquiridas, terá preferência sobre os demais quem tiver maior número de cotas e sucessivamente. Não, meus amigos. Os sócios, de fato, têm o direito de preferência no caso de aumento do capital social. Esse direito de preferência, ele deve ser exercido em até 30 dias da data da Assembleia que aprovou o aumento. Porém, esse direito é dado de maneira proporcional a todos os sócios. Não tem isso de primeiro um, depois outro, não. Todos os sócios têm direito de preferência na subscrição das novas cotas do capital social, no limite do que já participam do capital social. Ou seja, se você tem 20% do capital social, você tem o direito de adquirir 20% das novas cotas. Daí o erro. Não tem essa escala de preferência, não. A preferência é proporcional para todos os sócios. Item B de BOP é o item da 14ª. Uma das hipóteses para que haja diminuição do capital social é que a sociedade tenha tido prejuízos que não serão mais recuperados, devendo, nesse caso, haver diminuição proporcional do valor das cotas, tornando-se efetiva essa diminuição a partir do momento em que for feita a averbação no cartório competente da ata da Assembleia que a aprovou. Meus amigos, a junta comercial ela tem função de cartório, né? Se você substituir cartório por junta ou por registro público de empresas mercantis, você vai chegar no item B a uma interpretação dada pelo artigo 10.8.3 do Código Civil. Letra C. A diminuição do capital social é direito da sociedade. Até aqui nós podemos entender verdadeiro, né? A sociedade pode ter o direito de querer reduzir o seu capital social, não podendo haver objeção por parte dos credores. Aí errou, né? Porque se a redução do capital social se der em razão de o capital social ser excessivo, o artigo 10.8.4 do Código Civil nos mostra que é possível no capital social excessivo os credores virem a manifestar oposição àquela redução. E letra D. Para que haja aumento do capital social, não há necessidade de os sócios terem integralizado totalmente suas cotas. Meus amigos, o artigo 10.8.1 nos mostra o contrário. O primeiro requisito para você pensar em aumentar o capital social é você pagar, é você integralizar o capital social inicialmente
pensado e inicialmente definido. 10.8.1 Aumento do capital social. 10.8.1 do Código Civil. 15ª questão, última questão de limitada, para a gente cair para dentro de SA. A respeito da sociedade limitada, assinale a alternativa correta. Letra A sociedade limitada, nas omissões das normas estabelecidas pelo Código Civil, será regida pela Lei 6404. Note a sutileza, né? Note a sutileza. A sociedade limitada, ela, regra geral, ela tem norma supletiva da sociedade simples. Agora, se o contrato social for expresso, e isso só vale para a LTDA, é possível você trocar a regência supletiva da sociedade simples para SA, tá? Mas se o contrato social não fala nada e o item for genérico, o item está errado, né? Para poder usar a regência supletiva da LTDA, da lei de SA, precisaria que o contrato fosse expresso quanto a essa possibilidade. Letra C. A cessão de cotas de um cotista de uma sociedade limitada para outro cotista da mesma sociedade dependerá de prévia autorização estatutária. Meus amigos, aqui 2 erros, né? Primeiro, um erro formal, né? Um erro que, né, o examinador vacilou, né? O item já está errado porque ele fala em prévia autorização estatutária. Ocorre que a sociedade limitada não tem estatuto, ela tem contrato social. Mas ainda, João, que você tolerasse isso, o item estava errado. Por quê? Como nós examinamos em questão anterior, né? Se você está cedendo cota para quem já é sócio, você pode fazer isso independentemente de autorização, independentemente de aprovação, independentemente de audiência dos demais sócios. Letra C. A sociedade limitada é administrada por uma ou mais pessoas designadas no contrato social ou em ato separado. Verdadeirão, caveira, né? É outro item que é importante de você verificar, né? Se você pegar o artigo 1060 do Código Civil, o Código Civil vem e diz, cara, sociedade limitada vai ser administrada por pessoa, que pode ser nomeada no contrato social em ato separado. Ou seja, o legislador não restringiu, como ele restringe, por exemplo, lá no artigo 146 da Lei 6404, quando ele fala da SA e diz que o administrador lá tem que ser pessoa natural. Ele só falou pessoa, ou seja, eu posso estar limitada, nomear pessoa física ou jurídica, e sócio ou não sócio, já que o legislador não restringiu. Não cabe a nós, intérpretes jurídicos, restringirmos. 1060 do Código Civil. E letra D. Não dependerá da deliberação dos cotistas a nomeação ou a destituição dos administradores. Na verdade, o 1071 nos mostra que, dentre outros assuntos, esse assunto aí relativo à nomeação e destituição dos administradores são assuntos que precisam ser deliberados, debatidos, discutidos e aprovados pelos sócios. Encerrado a LTDA,